Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículo 4 ao 10. Assim Moisés falou ao povo: O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então, na presença do Senhor teu Deus: Meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios, e conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 8 ao 13. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Primeira leitura. Essa leitura nos ensina sobre a importância da gratidão e da confiança em Deus. Assim como os israelitas entregavam as primícias dos seus frutos ao Senhor, nós também somos chamados a oferecer o melhor de nós mesmos a Deus, reconhecendo que tudo vem dele. Segunda leitura. São Paulo, na carta aos Romanos, nos lembra que a salvação vem pela fé verdadeira em Jesus Cristo. Ele diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui, aprendemos que a fé não é apenas algo intelectual, mas algo que deve ser vivido com o coração e com atitudes concretas. Deus é generoso e acolhe a todos que o buscam de verdade, sem distinção entre pessoas. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, mais segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação,
O diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho. As tentações de Jesus no deserto. Neste evangelho, vemos Jesus no deserto, jejuando e orando, quando é tentado pelo diabo. Ele enfrenta 3 grandes provações. Primeira, a tentação do pão. O diabo sugere que Jesus transforme pedras em pão para saciar sua fome. Jesus responde: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui aprendemos que a vida espiritual é mais importante que as necessidades materiais. Segunda, a tentação do poder. O diabo mostra todos os reinos do mundo e promete dar a Jesus se ele o adorar. Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Isso nos ensina que não devemos buscar poder e glória à custa da nossa fé e princípios. Terceira, a tentação da vaidade. O diabo pede que Jesus se jogue do templo, pois os anjos o salvariam. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui aprendemos que não devemos testar Deus, mas confiar nele com humildade. Lição principal. Jesus vence o diabo com a palavra de Deus. Isso nos ensina que, em momentos de tentação, devemos recorrer à oração, jejum e fidelidade à palavra, pois só assim resistiremos ao mal. Reflexão do dia. As leituras de hoje nos convidam a 1. Reconhecer a bondade de Deus e sermos gratos por tudo que Ele nos dá. 2. Viver uma fé verdadeira, que nasce do coração e se expressa em atitudes concretas. 3. Permanecer firmes diante das tentações, confiando na palavra e na vontade de Deus. Que possamos aprender com Jesus a resistir ao mal e escolher sempre o caminho da fidelidade a Deus.